Caríssimos irmãos e irmãs, nesse quarto domingo dedicado às vocações, né, leigas na igreja, gostaria só de começar com um parênteses aqui, falando um pouquinho rapidamente aqui sobre o Frei Cássio Vieira, que está completando 100 anos de vida hoje, né? Esse frei, quando eu estava lá nos anos 2003 a 2006, estudando filosofia, esse frei já estava lá com seus 80 e tantos, né? Ele estava começando a estudar hebraico, estava estudando hebraico. É um frade que estudou, fez vários cursos, estudou muita coisa. Mas assim, no começo, quando ele entrou no seminário, naquela época tinha que estudar latim, né? Aprender latim, ele tinha muita dificuldade nos estudos, né? E o frei pegou e falou para ele, olha, você decide, ou você capricha nos estudos, se você não aprender latim, você não vai ser ordenado padre, você vai ter que ir embora. Então diz que ele pegou e se empenhou no estudo, né? Entre outras coisas, né? Mas é uma pessoa que se empenhou, se esforçou, né? Não é que o frei estava dizendo que discriminando ele, mas é um incentivo mostrando que para assumir uma missão, ele precisava se preparar para isso, né? E dali ele assumiu aquilo para a vida, né? É uma pessoa que sempre estava querendo aprender novamente, né? Por isso está aí, com 100 anos de idade, né? Lógico, com 100 anos ninguém tem mais aquele vigor total, né? Mas é admirável, né? A pessoa chegar bem, assim, né? Lúcido, né? Então, para mostrar que nós também, Deus nos chama, né? E essa liturgia desse domingo, né? Nos mostra que Deus, ele faz uma escolha, né? A primeira iniciativa é sempre de Deus, né? Tanto a primeira leitura como o Evangelho mostra essa iniciativa de Deus de fazer a escolha. Imagina, Deus escolheu um povo que não era nada, né? O povo de Israel era um povo muito explorado, um povo sofrido. E Deus escolheu, você vai ser o meu povo. Deus orientou esse povo, enviou lá Moisés para guiar o povo, libertou o povo da escravidão do Egito, fez o povo entrar, né, caminhar em direção à terra prometida, atravessou o deserto, sustentou o povo com maná, tanta coisa assim, né? Depois da morte de Moisés, vem então Josué, liderando o povo. E aqui nós temos o trecho que é interessante, né? Eles estão para entrar na terra prometida e, lógico, vão encontrar ali influências de outros povos. Pessoas que têm outras religiões. Os pagãos são pessoas religiosas, mas tem outras religiões, que não é a religião do povo de Israel. Só que é uma religião muito assim, relativista, né? De repente é permitido algumas coisas, né? Não são muito exigentes, né? A religião não se opõe aos roubos, adultério, homicídios. É uma relativização, é um caminho menos exigente, vamos assim dizer, né? Então Josué, diante disso, ele chama a atenção do povo, como uma liderança que tem convicção da sua fé em Deus. Ele diz, primeiro ele já diz, ó, eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Agora vocês escolhem, se vocês quiserem servir a outros deuses, aos deuses antigos, vocês podem escolher, fique à vontade aí. Mas terá consequências isso aí para a vida, né? Mas vocês escolhem. Mas se for servir a Deus, então tem que andar do jeito como o povo de Deus, caminhar como o povo de Deus. Então, diante disso, o povo também decide, nós vamos também servir ao Senhor. E aí no Evangelho mostra também essa decisão, né? Jesus, ele ao caminhar, né? Ele foi o seu jeito carismático de ser, né? Ele foi atraindo as multidões, as pessoas, né? Muita gente seguia ele. Mas aqui não está falando de multidão, está falando de discípulos, né? 72, aqui o número simbólico, não fala o número aqui, né? Mas é um número de muitos discípulos. E daí chega um momento também que aí Jesus já começa a falar da sua morte, que estava se aproximando e tudo mais. E quando ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu, quem come a sua carne e bebe o seu sangue, esse vai ter vida eterna, né? É necessário comer a sua carne, beber o seu sangue. Ficou meio esquisito isso aqui, né? Essas palavras são meio duras para eles, né? Mas não só isso, né? Assim, o seguir Jesus, abraçar a cruz, isso aí é uma palavra dura, difícil. As pessoas também não compreenderam as palavras de Jesus. Como nós, às vezes, talvez não compreendemos as palavras de Paulo aqui na carta aos Efésios, né? Como talvez nós não compreendemos a palavra das pessoas que convivem conosco. As interpretações, muitas vezes errôneas, né? Superficiais, que levam à confusão, ou desânimo, ou desistências, alguma coisa assim. Então, aqui é interessante que Jesus, ele, ao dizer essas coisas, né? Os apóstolos percebem a murmuração entre eles, né? E aí Jesus pede, questiona também se eles querem abandonar, se eles querem voltar atrás, se eles querem desistir, né? Então, sabendo disso, Jesus diz, enquanto ele pergunta para eles lá, né? Vós quereis também
voltar atrás, querer ir embora, né? Os discípulos, muitas pessoas a partir daquele momento, ou seja, tem que tomar uma decisão, né? O cristão, ele tem que acolher Jesus, né? Seguir Jesus implica um compromisso com ele. Isso aí significa, então, a nossa vida, e vocês, como cristãos leigos, né? Essa vocação, né? Você imagina a missão que você tem na família, na sociedade, você lá vai anunciar o evangelho com a sua vida, com seu testemunho de vida, a sua convivência, seu modo de trabalhar, seu modo de ser no mundo, na sociedade. Ali você vai evangelizar. Você vai transformar a realidade ali com o seu testemunho de fé, a sua vida. O modo como você vive e relaciona com as pessoas. Por isso é necessário a gente buscar a vida de coerência, né? A gente não dá, hoje em dia nós estamos num tempo, né, em que não existe mais, não é mais possível haver cristãos por tradição. Ah, meu pai e minha mãe foram católicos, então eu sou católico também, sou cristão católico. Isso não cola mais, não funciona mais assim, né? Hoje nós precisamos ser cristãos por convicção. Por isso devemos viver a alegria da nossa vocação batismal. Todos nós devemos entender que a iniciativa primeiro vem de Deus, né? Mas assim, a gente pode tomar, temos que tomar uma decisão. Nós podemos aceitar o convite de Jesus ou podemos rejeitar. A gente não pode negociar. Não existe negociação, né? O caminho de Jesus é exigente. Olha o que Paulo diz aqui à comunidade, na leitura que nós ouvimos, a carta aos Efésios, né? É uma palavra meio dura, assim, dá a impressão que é difícil de entender, né? As mulheres aqui ficam estranham muito isso aqui, né? Lógico, quem não estranha isso aqui, né? Paulo diz lá, irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. A solicitude, né? A boa vontade de querer servir. Ele abre assim o pensamento dele. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Isso é bem polêmico, né? O que é submisso aqui? Então, a interpretação, você vai no dicionário lá, tem vários significados, né? Em posição baixa, inferior, que denota o que envolve submissão, disposto à obediência, dócil, que serve sem contestar ou reclamar, servil, subserviente, respeitoso, que aceita de bom grado ser comandado, está em posição inferior, dócil, humilde, é o oposto de baixo, é o oposto de, significa moderado, né? Ou seja, é o contrário de desobediente, de submisso, de revoltado. Na sequência aqui disso aqui, né? Primeiro, aí, lógico que sou estranho, mas Paulo diz também o dever dos homens para com as suas mulheres, as esposas, né? A esposa. Amai as vossas mulheres. E a nossa reflexão aqui, na nossa frase, como estávamos refletindo sobre esse evangelho, na partilha, o Evaldir Nunes destacou, né, que, se a gente pensar bem, a função do homem aqui é mais exigente, né? É mais fácil, assim, é mais exigente você amar do que você se submeter. O que é submisso? Submisso, embaixo de, né? Uma explicação que eu já ouvi também é essa, embaixo de. Imagina a galinha quando protege os seus filhotes, né? Ela estende a asa, põe os filhotes embaixo da asa, né? Então significa a mulher estar sob a proteção do marido, caminhar com ele, né? Caminhar junto, do lado, sob a sua proteção, se deixar cuidar pelo marido. Nesse sentido, assim, que a gente pode entender, não no sentido pejorativo, que hoje dizemos a palavra submissão, que pode ser entendido também, é um outro sentido também. Mas aqui, e justamente isso, o amor, amai as vossas esposas, as mulheres, como o Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Um amor que é capaz de dar a vida pelo outro. Assim que deve ser a exigência de Jesus para o homem. E como que a gente vai amar se não é possível amar sem servir? E se o homem é, vamos assim dizer, colocado como a cabeça ali, vamos assim dizer, da família, nesse sentido, o primeiro, né? Aí a gente tem que entender aquilo que Jesus diz no Evangelho também, né? Em Mateus 10, 41 a 45. Então, se é verdade que aquele que ocupa o primeiro lugar deve ser o primeiro a servir, né? Jesus diz isso, né? Quem for o primeiro é aquele que serve. Então, o marido tem que ser o primeiro, o pai tem que ser aquele primeiro a servir o seu esposo, a servir a sua esposa, seus filhos, né? A gente sabe que a mulher já exerce esses cuidados já. São Paulo, nem precisa dizer tudo isso aqui, né? A mulher, ela trabalha muito, está sempre disposta a servir a toda a família. Mas o marido precisa ter esse cuidado também, né? Então, veja que as relações nossas na família, na sociedade,
Em outras palavras, nós precisamos de boa vontade naquilo que a gente faz, a missão nossa. Não importa, não é quantidade de coisas que a gente faz ou o que exatamente a gente faz, mas o modo como nós vivemos a nossa vida. É isso que vai fazer a diferença. E muitas vezes o que aconteceu? Igual o povo lá, o povo reclamava, né? Murmurava. E o povo queria vida fácil, assim, né? Queria viver uma vida sem compromisso. O Evangelho é exigente, o Evangelho não deixa a nossa vida fácil, não. Porque o amor é exigente, o amor exige justamente o serviço, a doação de cada um de nós, né? O respeito para com o outro, a acolhida do outro, a solidariedade para aquele que está necessitado. Então, caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desse domingo, mês vocacional dedicado às vocações leigas, todos nós somos chamados a assumir um compromisso com Jesus. Diante da Eucaristia, da palavra de Deus, diante da Eucaristia que nós vamos receber, acolher Jesus se implica em um compromisso com Ele, de a gente poder cada vez mais ir identificando a nossa vida com Jesus. Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, pensar, sonhar, sentir como Jesus pensou, viveu, sentiu, né? Então, pensamos que a palavra de Deus possa iluminar a nossa vida, Nossa Senhora, Mãe e Rainha, né? Nossa Senhora da Penha, Mãe das Alegrias, que ela possa interceder por nós também, seus filhos e filhas, para que a palavra de Deus possa ser assumida na nossa vida cotidiana, possamos viver o amor, o compromisso nosso com Deus, dar sempre uma resposta positiva ao chamado de Deus na nossa vida, que possamos cumprir com amor a nossa missão. Assim seja. Amém.